Gente, esse vídeo é muito importante para você que já mora no Japão ou pretende vir pro Japão. Para você que tem um filho com alguma deficiência, esse vídeo vai ajudar muito você, porque eu entrevistei uma pessoa que sabe muita informação sobre isso. Então já deixa aquele like para poder me ajudar, se inscreve no canal e bora! Tudo bom? Muito obrigado por aceitar a entrevista. Bom, primeiramente, se apresente, seu nome, idade, o que você faz? Eu sou a Jamile Sugawara, tenho 42 anos. Meu trabalho é assim, do dia a dia sou gay para as fábricas e eu dou suporte e orientação para as famílias que têm os filhos com TEA, que é um transtorno do espectro autista. Ah, que legal. Ah, então você faz Soge junto e dá suporte também. Isso, também. E veio com quantos anos pro Japão? Nossa, eu vim pro Japão com 10 anos. 10 anos? 32 anos de Japão. Sou batianzinha de Japão já. Nossa, e o que fez você vir pro Japão, assim? Então, na época, o meu pai, a gente tinha restaurante e era alugado o ponto do meu pai. E como eu sou a caçula de 3 filhos, o meu pai não queria vender nossa casa. Como todo decassegue que vem para levantar uma grana. E aí o meu pai resolveu voltar para o Japão para levantar um dinheiro para comprar o ponto, para fazer o restaurante sem precisar ficar pagando aluguel, né? Que era bem difícil. Aí na época a gente veio por esse motivo. E como eu era caçula, eu tive que vir junto. E meu irmão também na época entrou na faculdade para ajudar financeiramente para os meus pais. Meu irmão formar tudo e meu pai levantar o dinheiro para o restaurante, a gente acabou vindo para o Japão, para não ter que vender a casa e se desfazer. Porque meu pai sempre fazia assim, é duro a gente conquistar as coisas e ter que se desfazer delas. Então vamos buscar trabalhar um pouco mais para garantir ter um pouco mais e não se desfazer de todo o esforço que a gente teve. E o que mais te surpreendeu vindo pro Japão? No começo foi bem difícil, porque, uma criança, você tem amigo na escola, cultura diferente. E há 32 anos atrás, você não tinha tantos tradutores em prefeitura, não tinha tradutores em escola, não tinha placas em português, informações em português. Era tudo assim, muito assim, você tinha que se virar mesmo, sabe? Nossa, atualmente tem bastante placas em português, né? Muito, graças a Deus. Hoje eu falo que quem chega no Japão, Kendi, graças a Deus você tem um tradutor na prefeitura, você consegue ter muitos livros explicativos com traduções em português, consegue ter lugares que tem os tradutores já, como dentistas e outros lugares, né, consultórios, mas há 30 anos atrás a gente não tinha isso. Então você tinha que realmente estudar ou se virar. Sim. Então, vindo pro Japão, você viu que realmente aqui é o país que você quer viver agora. Sim, é um país que eu quero viver, quero envelhecer. Por que que eu criei raízes no Japão? De eu casar, de eu criar meus filhos, de eu querer ter minha casa aqui. A segurança. A segurança é um fator que para qualquer pessoa, eu acho que ela é um fator que pesa muito. Porque eu sempre falo, eu tive a oportunidade de voltar ao Brasil, de ficar um tempo lá, de ver a realidade de lá. E conta, a gente vai ter em qualquer lugar. Conta para pagar, a gente vai ter em qualquer lugar. Problema, a gente vai ter em qualquer lugar. É como a gente administra isso, né? De que forma a gente consegue lidar. Eu acho que o fator que mais dói é a saudade da família, né? A gente ficar longe da família. Eu não tenho minha família aqui. Então, assim, a gente que tem um filho, que quer que os filhos tenham, assim, a tia, o primo, uma estrutura familiar. A gente acaba tendo que se virar para muita coisa sozinho. Mas eu falo que o Japão, ele te proporciona uma segurança e um bem-estar que quem sabe conduzir e sua vida, administrar bem seu dinheiro aqui, dá para ter uma vida tranquila assim. E eu falo assim, né? Yuki, meu filho mais velho, com 25, o Daniel com 15. Quando a gente fala sobre
os cuidados, o pós-diagnóstico, que a gente tentar ter uma vida normal, mas eu falo que eu quero envelhecer, eu quero poder viajar, eu quero poder usufruir um pouco da minha velhice, mas mesmo morando no Japão, dá pra gente fazer muita coisa assim quando a gente tem metas, quando a gente coloca metas para que as coisas aconteçam. Quando a gente não tem metas, quando a gente não valoriza o nosso esforço, acaba que todo mês se torna um sacrifício e aquela rotina que vai te adoecendo. Em qualquer lugar do mundo, quando a gente começa a criar metas e ter os sacrifícios, porque tudo na vida não vem fácil para ninguém, eu falo sempre isso dentro de casa. A vida não é fácil para ninguém. A gente requer sacrifícios. Mas aonde a gente está colocando esses sacrifícios para lá na frente a gente obter benefícios para a gente mesmo, né? Então eu falo para as pessoas que têm a oportunidade de vir para o Japão, porque a gente tem uma oportunidade, a gente teve essa oportunidade boa, aproveitem. Dê valor no seu tempo, na sua saúde, no seu dinheiro, porque dá para estabelecer uma vida, como também dá para juntar uma grana e voltar para lá e tentar fazer aquele sonho, porque todo mundo tem um sonho quando vem para cá, ou até mesmo quem fica aqui, né? E às vezes as pessoas vão adiando seus sonhos, porque, tipo, meio que se perdem. Tá, tô ganhando, vou gastar, vou comprar isso, vou comprar aquilo e... Aí passa 10 anos e fala, caramba, eu vim pra fazer aquilo. E passou. E aqui a vida da gente é assim, ó. O Japão passa assim um mês, meio ano. Daqui uns meses era final do ano, a gente já tá daqui a pouco no meio do ano. A vida passa muito rápido. E a gente precisa dar valor um pouco na vida da gente. Tá certo que a gente, igual eu te falei aqui, a gente vai embora, não leva nada. Nem a roupa do corpo a gente escolhe. Mas na nosso decorrer de história, como é que a gente tá plantando para colher, né? Tem isso também. É verdade, ensinamentos, gente. Legal, gostei. O que mais você não gostou do Japão? Ai, vou ser bem sincera com você. Acho que para todos, a carga horária de trabalho. Muita gente fala isso. A carga horária de trabalho e depois que eu me tornei mãe, essa questão de precisamos trabalhar para pagar as contas e ter que ficar mais horas longe do meu filho. Carga horária no Japão, mesmo tendo lei trabalhista, a empresa mesmo acaba te cobrando bastante no caso, né? E é totalmente normal para japonês, né? Isso acontece em muitos casos. E mesmo tendo, como você falou, essa carga horária, tem pessoas que precisam de um pouco mais, que acaba buscando, né? Os arumbaitos, os extras para complementar. Ainda mais pessoas que têm uma família grande que requer. Conheço pessoas próximas, vamos supor, que tem 3 filhos. Aí tem essa questão: saiu do shogaku, entrou no chugaku e o outro entrou no coco. Você já imagina a despesa disso? Então é só quem vive para saber. E se você não se esforça para fazer o zangyo, como é que faz? É complicado. E às vezes o pai chega cansado, a mãe chega cansada e ainda tem que dar atenção. E eu falo que eu me preocupo muito por eu ver de perto também, assim. E eu vi muitas situações que eu falava, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque eu não quero ficar doente. Eu não quero me adoecer e adoecer quem tá ao meu redor. Porque acontece às vezes isso. E às vezes as pessoas demoram para perceber que precisam de ajuda. Justamente por isso, por essa carga, pressão às vezes de um trabalho ou convivência com outras pessoas. Então, o Japão ele é um país bom para morar. Porém, a gente tem que ter muita sabedoria de como lidar com situações em geral. É trabalho, é pessoas, é a parte financeira, porque a gente recebe uma vez por mês e nessa uma vez por mês tem que se virar para muita coisa, que não é fácil para ninguém. Então, se você não souber administrar, chega lá no dia 20, você já tá zerado. É complicado. Então, assim... Mas como todo lado bom e ruim, eu falo que o Japão, sim, ele te proporciona até a questão. Você não tem uma formação, mas se você tem vontade de trabalhar, você consegue. Isso é muito... Eu acho que isso é um fator positivo também do Japão. É do teu esforço. No Brasil, eu vi muitas situações que se você não tem uma formação, fica difícil arrumar um trabalho. Ou segundo grau completo. E aqui você chega, se você tem vontade de trabalhar... Você consegue. Isso é um fator positivo também. Mas vai da pessoa, né? Então, assim, trabalho eu sei que tem.
tem boas empresas aí oferecendo trabalho, então é um esforço da gente de falar, não, quando eu quero, não vai ter trabalho maravilhoso, né? Todo trabalho tem seu sacrifício e vai de você se esforçar para que as coisas aconteçam. Eu acho que isso é para tudo na vida, né? Qual foi seu primeiro emprego no Japão? Ai, meu primeiro emprego, eu trabalhei numa fábrica que fazia banco de trem. Eu lembro, eu vou contar, eu quero muito contar esse episódio, porque tinha uma senhora que já era veterana, né? E eu comecei a cortar as espumas. Você corta, você joga na máquina e corta as medidas que as pessoas colam para fazer a montagem do banco. Então eu entrei no setor que eu tinha que controlar a máquina para cortar as medidas. E quem me ensinou foi uma brasileira. Eu novinha, né? E falava assim pouco Nihongo em comparação a hoje. Mas sempre me virei, eu sempre busquei. Mesmo eu falava assim, eu falo pras pessoas, nem que você fale errado, fale picado, mas tenta se comunicar. Porque uma hora ele vai te entender, né? Ou vai apontando, ou vai se virando. Hoje tem o Google Tradutor que ajuda muito. Mas continue estudando, eu falo pras pessoas. E aí ela falava, olha, você tem que cortar esse, quando acabar você pega a outra. E nossa, eu não parava, até hora do que eu tava bem cansada. Aí um dia uma japa chegou pra mim, bem devagar, falando assim, nossa, tá Hen, por que ela tá mandando você cortar por tantas horas? Assim, parece que era 2 por hora, não precisava ser 3. Falei, não, mas ela falou que tem que fazer. Aí que eu fui a aprender o que era indime. Ela tava fazendo indime comigo, tipo, pra ver se eu conseguia. E ou pra mostrar pro chefe que, tipo assim, não precisava ficar, que talvez eu não ia dar conta. Tipo assim. Aí eu, nossa, indime, o que é isso, né? Aí cheguei em casa, perguntei, né? O que é indime? Não, por que tô fazendo indime com você? Eu falei, não, porque a japonesa falou que, tipo, eu tava fazendo serviço a mais. E que era pra me chamar o Hancho. Daijobu, pai, se eu chamar o Hancho? Não, você tem que falar. Porque aí você também vai saber o que é pra você fazer, né? E às vezes você tá fazendo serviço a mais, você pode até errar e vai vir bronca pra você. Aí foi quando eu, no outro dia, cheguei, chamei o Hancho, chamei na época o Tantosha pra fazer tsuyako pra mim, né? Eu falei, olha, tá acontecendo isso e isso, e eu não quero desistir, eu preciso trabalhar, que na época eu ajudava meus pais. A gente veio de passagem financiada. Na época, se lembra? Que o pessoal cobrava o futon, cobrava a geladeira, cobrava até a cortina. Então, assim, eu tinha que ajudar meus pais também, depois de uma época, né, que a gente já tava. Eu estudei uma época, mas não me adaptei, depois fui trabalhar. E foi bem difícil, assim. Aí o Hancho foi lá, me explicou e ficou comigo uns 3 dias. E realmente ela tava me dando serviço a mais. Aí chamei ela, eu falei, por que a senhora tá fazendo isso? Eu sou mais nova. Eu sempre fui uma pessoa de conversar com as pessoas, de tentar entender o que motiva, por que você tá agindo assim. Mas também eu aprendi que tem pessoas que são daquele jeito e tá tudo certo. E quanto tempo você ficou nesse trabalho? Eu fiquei 2 anos. 2 anos? E quantas fábricas você já trabalhou no Japão? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca mudei muito de assim. Eu sempre ficava 6, 7 anos. Tanto que no último, agora que desse que eu tô, já vou fazer 6 anos, né? Eu nunca gostei muito, assim, de ficar trocando de serviço. Então, aí de lá eu recebi uma proposta. Eu fui para uma outra fábrica. Na época fazia o celular, né, capa de celular, trabalhei também uns 3 anos lá. Aí acabei conhecendo, né, o pai do Yuki, que aí dei uma pausa, engravidei. Só que eu trabalhei até os 9 meses. Faltando 2 semanas para ele nascer, eu trabalhava no serviço que era sentado. Eu falo que se você tá bem de saúde, e eu sabendo que eu ia ficar... Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, assim... Mesmo que eu tô em casa, eu tô limpando, eu tô ajeitando, mas aprendi a desacelerar. Tem dia que eu falo, não, hoje é o dia que eu vou sentar, vou ver meu Netflix, vou dormir. A gente precisa desacelerar também, porque a nossa vida já é corrida, já requer um esforço, questão de trabalho, de responsabilidade. Então, uma das coisas que eu aprendi aqui no Japão, que a gente precisa e deve tirar um tempo, um dia para desacelerar, para dizer, e tá tudo bem se você comprar um bentô, e tá tudo bem se você lavar a roupa só amanhã, e tá tudo bem se você limpar, é só um dia, mas um dia para você, isso é tão importante, e às vezes as pessoas vivem tão no automático que esquecem disso, sabe? Então, uma das coisas que eu aprendi aqui no Japão precisamos desacelerar, mas a maioria das fábricas que eu fiquei
Foi muito tempo, assim. Eu não trabalhei muitas, porque eu fiquei em um longo período. Casei muito nova, fiquei um tempo casada, tive o Yuki e não deu certo com o pai dele, porém separamos numa boa, somos grandes amigos. Acabei conhecendo uma outra pessoa, que aí com o tempo eu acabei engravidando de novo, onde a gente teve o Daniel, que com 2 anos de idade o Daniel, a gente viu, porque eu já tinha o Yuki, a diferença de desenvolvimento. Sentar, falar, brincar, olhar no olho. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha. E é onde a gente foi buscar saber o que era. Até que a gente teve o diagnóstico de autismo, né? E aí é onde a minha vida mudou muita coisa. E aí eu optei a fazer vários cursos. Eu tenho alguns cursos como Montessori, método ABA. O que seria Montessori? Montessori é um curso que você trabalha com tudo que é direcionado à madeira, a brinquedos de madeira, a sensorial, a você usar expressões no espelho. Porque eu sempre gostei muito de criança. Então, hoje, o Daniel tem 16 anos. E com tudo que vem acontecendo, eu sempre aceitei o diagnóstico, mas eu falo que ele veio como um grande presente para a nossa família. Por quê? Tudo que eu estudei, tudo que eu estudo, tudo que eu leio, talvez se eu não tivesse isso, não sei como seria, porque é como se o diagnóstico veio para engrandecer, para mudar muita coisa de uma forma não negativa, mas sim positiva, né? Porque às vezes na nossa vida, Kendi, a gente às vezes precisa, mesmo que a gente não queira, passar por uns estalos assim que a vida te sacode e fala, ei, vamos mudar? Vamos melhorar? E às vezes não é para os outros, é para você mesmo. E quando você melhora para você, o que está ao teu redor só vem melhorar, sabe? Então eu falo que o diagnóstico dentro de casa só veio para as coisas boas. Teve as coisas ruins? Teve. Não foi nenhum diagnóstico, seja qual ele for, não é bom. É triste, é mudanças para tudo dentro de casa. Aí foi quando eu vi que eu precisava ter tempo para o meu filho. E eu fui buscar o que eu posso fazer, o que eu posso aprender. E é onde eu fui fazendo meus cursos para levar isso para dentro da minha casa. E eu falo que o curso Montessori, ele te ajuda muito na parte de concentração, de parte cognitiva, que você precisa fazer as coisas para começar e terminar, porque às vezes você começa uma coisa, mas não termina. Então, tem vários cursos hoje, até mesmo online, que dá para as pessoas estarem fazendo num preço acessível para você não deixar de estudar, não deixar de aprender. No meu caso, eu precisava aprender para pôr isso em prática dentro de casa. Então, assim, e aí, devido a um diagnóstico e precisar levar o Daniel para terapia, eu saí da fábrica e fui buscar o serviço de Sou Gay. Por quê? Eu não deixaria de trabalhar e me sobraria um pouco de tempo para levar ele para terapia. E que seria Sou Gay? Sou Gay, a gente faz o transporte para as pessoas que vão trabalhar na fábrica, né? E também trabalhei fazendo Sou Gay para escola, né? Grávida também, é coisa que eu te falei. Eu nunca parei de trabalhar. Eu gosto, o trabalho é uma coisa que me faz bem. Dirigir me faz bem. Então eu falo para as pessoas, cada um tem um talento. Eu já gostava de dirigir. E aí a fábrica, você fica muito tempo fechada. Então eu falei assim, eu preciso trabalhar. Eu não posso deixar de ficar sem meu dinheiro. O que eu posso fazer? E aí eu fui ligando, aí uma empreiteira me contratou, que aí depois eu já peguei experiência, que uma outra me contratou, e aí fiquei 8 anos numa empreiteira, fazendo Sou Gay para empresa, e acabou fechando, mudando de cidade. Eu fui pro Brasil algumas vezes para fazer o tratamento do Dani, e uma das empreiteiras que eu trabalhei me fez a proposta para tirar a carta de baço. E aí é onde que eu te falei, a vida às vezes te dá uns desafios que se você não acreditar em você, você não faz nada. Eu, gente, tenho 1,5 m, tá? E fui tirar carta de caminhão. Manual, que eu não tinha, e caminhão. E eu fui primeiro
pra Irabari lá, né? Só que tava muito difícil. E o meu instrutor falou assim, o nível de Nihongo dá pra você ir pra outra escola japonesa. Eu falei, hã? Você não quer tentar ir pra outra escola japonesa? Eu falei, tem certeza? E ele me indicou, fez um shokai, fez uma apresentação em um local que ele confiava. Fui com a cara e com a coragem. Cheguei lá, me virei, expliquei, falei que eu não lia tanto, falava bem. Só que sabe assim, eu aprendi que mesmo a gente sendo estrangeiro, a gente tem que enfrentar os desafios sim, deixar de... mas nossa, vai estar só japonês ali. Ai meu Deus, vão me olhar, né? Como vão me tratar? Eu aprendi que eu que ensino como que as pessoas me tratam. Eu que ensino como eu quero ser tratada. E aí eu enfrentei o medo e fui. Falei pro instrutor, né? Por favor, fale devagar, porque eu quero muito tirar essa carteira. A firma tá me dando uma oportunidade. Eu quero mostrar que, pra mim, principalmente, que eu consigo. E eu fui para uma outra escola japonesa. E fiz os testes, fiz as aulas. Não passei de primeira, mas eu não desisti. E às vezes eu chegava em casa e o Daniel com essas dificuldades, eu sempre falo essa palavra aqui, não só pro Yuki, como pro Daniel, eu falo assim, filho, tá difícil, mas você consegue. Lembra que nada é impossível, a gente só não pode desistir. E aí os meus filhos começaram a falar, porque eu chegava triste, eu falava, ai meu Deus, tá difícil, eu não vou passar, acho que eu vou desistir. Você, a que mais falava que não pode desistir. Aí eu falo, tá vendo como a gente é exemplo? Mãe, tá difícil, mas você consegue. Eu falei, ai, será? Tá, marcamos um outro teste. E eu fui dirigindo e pensando, eu falei, como a gente às vezes duvida da nossa capacidade, né? Chega eu lá, só eu de mulher nesse dia. Tinha uns 4 homens, né? Nossa. Motorista lá e você tirar a carta de Chugata aqui no Japão, uma tonelada bem grande, manual. Eu entrei e eu falei assim mesmo, eu preciso acreditar em mim. Deus, deixa eu acreditar em mim, porque eu vou descer desse caminhão. Esse homem vai olhar para mim e vai falar, Medetou, você passou, você conseguiu. E eu aprendi que a força do pensamento, ela faz toda a diferença. Então eu entrei lá confiante, falando só assim, não vou fazer nada de errado, por favor. Eu mesmo falava para mim, preste atenção, você consegue. Porque tirar a carteira de caminhão aqui requer muita atenção, né? É kakunin, para você olhar certinho as coisas. Né? É alto, você não tem tanta visão. A marcha você não pode errar, passar a marcha. Rampa para subir você não pode descer. Então é uma pressão psicológica muito grande. Porém, é um desafio que você enfrenta para si próprio. Parei o caminhão e eu só comigo. Nossa, pra mim, né? Eu não errei nada. Aí parei. As minhas pernas, Kendi, é só por Deus, acho que Deus. As minhas pernas faziam assim. Não parava, meus dedos tremiam todos. E eu querendo respirar e não sabia. Minha mão gelada. Aí o instrutor olha pra gente, né? Começar a fazer aqueles checos. Medetou. Pode descer e ir lá no escritório, você passou. Eu desci do caminhão com as pernas assim, trêmulas. Aí o japonês esperando de Uban pra ir, né, seguinte. Aí eu olhei pra aqueles 3 homens assim, eu falei, meu Deus, eu consegui. Aí eu não consegui andar, eu fiquei tão nervosa que tem um meio fio, eu sentei e comecei a chorar. E liguei pro meu chefe. Oi, eu consegui! E aí eu vi o outro cara, né, grandão, entrou lá, eu falei, meu Deus, eu nesse caminhão gigante eu consegui tirar a carta. Aí eu lembro que eu liguei pro Yuki, liguei pro meu marido, eu falei, eu consegui. É nada, eu falei, eu consegui, e eu passei. E assim, aqui no Japão, eu tô falando esse episódio em si, porque eu vejo que muitas pessoas estacionam. Eu só fiz um pouquinho a mais, mas não só dos cursos que eu faço, mas aqui no Japão, eu vi que a gente precisa buscar outras formas, porque a gente vai envelhecer, né? E eu vi que a oportunidade de você ter uma carta de caminhão, uma carta de lífito, te abre outras portas também. Não te limita só naquilo. Independente disso, tem outras oportunidades que às vezes as pessoas meio que se fecham.
E eu falo que todo mundo não tem idade, né? Assim, quando a gente quer, a gente consegue sim. Só basta acreditar mais na gente. Isso é para todo mundo. Então, o Japão, ele te dá oportunidade, sim. Como é que você está aproveitando essa oportunidade? Atualmente, qual que é o seu trabalho? Olha, eu vou falar que eu continuo, né? Fazendo Sou Gay. Mas o meu trabalho, assim, de amor, que também me requer uma parte financeira, é que eu tô falando, é sobre essa questão de orientação com as famílias, junto com as profissionais brasileiras, que seriam psicólogas, fisioterapeutas, fonoaudiólogas. Por eu viver na pele o autismo, eu via a importância do acolhimento, a importância de ajudar aquela família que está começando, aquela família que acabou de receber um diagnóstico. E muitas pessoas me perguntam, por que você faz isso? Porque eu senti na pele lá atrás como é duro não ter ninguém. Eu fui buscar o que era o Techo, o que era um Dikyoshacho, aonde existia um Desabs, eu tive que buscar tudo sozinha. O que você falou agora são documentos? São documentos. São documentos que precisam no Japão para você ter as terapias, né? E para ter a categoria. O Techo é uma carteirinha que vai mostrar se aquela criança é o nível 1 de suporte, 2 ou 3. Vou especificar. Se é um autismo severo, moderado ou leve, que aqui no Japão é classificado por A, B e C. Que tem a letra. Então, A seria severo, B, moderado e C, o leve. Que aí a prefeitura vai te direcionar com a sua avaliação. Só quem pode também, vou deixar claro isso, dar um diagnóstico é um neurologista ou um psiquiatra, tá? Então, tem pessoas que falam, que eu levei em tal lugar. Não, gente, quem pode fechar um diagnóstico é só apenas esses 2 profissionais, que é muito sério, isso é bom sempre estar atento. E o meu trabalho hoje eu montei um grupo que chama O Amor que Transforma. Por que eu escolhi esse nome? Porque é o amor que a gente dedica para tudo que a gente faz que transforma as coisas para melhor. Então eu falo que é uma frase porque eu sempre falava, meu amor vai transformar tanta coisa. Eu olhava para os meus filhos e dizia assim, eu não vou deixar o meu medo ser maior que o meu amor. Porque às vezes a gente põe o nosso medo na frente de tudo, dos nossos sonhos, das nossas metas, de tudo. Tô com medo, não eu vou fazer. Tô com medo, não vou falar. Tô com medo, deixa pra depois. É o caminho mais fácil, na verdade, né? E não deveria ser. Porque acaba que atrapalha muita coisa na vida da gente. E é uma das coisas que eu aprendi, que eu vou pôr meu amor, minha força de vontade na frente de qualquer coisa. E montei esse projeto que é onde acolhe as famílias que têm filho com diagnóstico de autismo. Só que eu me vi com uma realidade no Japão que não é só as famílias que têm diagnóstico, que todo mundo passa por um processo difícil, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico. E eu abri as portas da minha casa, onde a gente faz os cafés terapias, que é onde a gente se reúne, aonde a gente troca informação, aonde as médicas ajudam e orientam as famílias. E eu falo que isso só me engrandeceu, porque eu também aprendo. Então eu falo que hoje o meu trabalho é isso, a gente ter essa troca. Eu ajudo muita família a buscar clínicas para ter um diagnóstico correto. A gente tem uma equipe de profissionais que a direciona para tirar as carteirinhas, onde buscar Desabs para buscar a terapia correta. E eu falo que... Sabe quando as pessoas falam assim, qual que é o seu propósito de vida? Você precisa achar um propósito. Talvez acho que eu achei o meu. Que é isso, que é ajudar as famílias, assim. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, quando eu recebo áudio, obrigada, você me ouviu. Obrigada, você me ajudou. Obrigada, você me direcionou. Mas eu acho que é uma troca, porque eu fico tão feliz de saber que eu consegui, nem que seja um pouquinho. A gente já tem uma vida estressante de muito trabalho. Às vezes uma família tem muitos filhos e se depara
com o autismo, com o diagnóstico de autismo na família. Eu tô te falando até pela minha família e, assim, pelas pessoas que convivem com a gente. Eu não tenho só o autismo dentro da minha casa. Eu tenho um marido, eu tenho um outro filho, eu tenho um trabalho. Como é que eu tô direcionando isso? Porque se eu focar só, eu preciso tratar ali, preciso desenvolver meu filho, mas tem outras coisas ao redor disso. Então eu nunca deixei de lado o meu outro filho, eu nunca deixei de cuidar da minha casa, eu nunca deixei de trabalhar. Eu buscava ajuda. Se eu não estava bem, eu buscava um psicólogo. Porque a gente precisa buscar ajuda. Porque se você não buscar ajuda para se entender, para saber o que está passando na sua cabeça e no seu coração, como é que você vai ajudar até dentro da sua casa? Não tem. Não tem como ajudar. Tá certo que às vezes pesquisar um pouquinho para buscar ajuda da forma correta. Porque não dá para você saindo falando da sua vida para qualquer um. Sim. Não dá. Mas existem profissionais bons que estão dispostos a te ajudar. E a comunidade brasileira hoje tem bons profissionais. Então, buscar ajuda, buscar se informar. Olha, eu tô passando por isso. Você conhece alguém? Você pode me indicar? E aí, partir de você saber que você precisa de ajuda. Olha, eu tô sentindo isso. Eu tô tendo sintomas disso. Nossa, meu filho passou por uma crise, eu não sei como lidar e eu não tô bem. Então, no Japão, por você não ter família, eu sempre falo, não tenham vergonha de buscar ajuda. Porque é como qualquer lugar no mundo. Essa questão da carga horária, de não ter família, às vezes da língua, da própria língua, de você às vezes, eu preciso ir no médico, mas eu não falo. Gente, busca ajuda. Olha, se eu te pagar tanto, você vai comigo? Você faz tradução pra mim? Ou olha, se eu te levar pra almoçar, você me ajuda ali naquela tradução? Mas não pede de pedir ajuda. E não é uma troca que eu falo financeira, é uma troca de cuidado. E às vezes o brasileiro acaba deixando para depois, e eu estou te falando porque eu sei de perto casos que a pessoa sentiu um mal-estar ali e por vergonha de pedir ajuda, passou 3, 4 meses e descobriu que estava com uma coisa mais grave. E aí para e fala, poxa, eu devia ter pedido ajuda. E por vergonha, olha aí, um diagnóstico que eu não precisava, tá aqui. Então, assim, o projeto que eu montei, do Amor que Transforma, ele vem para ajudar em geral, mas ele é muito baseado direcionado ao autismo, porque é o que eu vivo. Eu tenho como te ajudar porque eu vivo na pele, então eu sinto. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é difícil. E eu sei que as minhas palavras não foi buscada no Google, não foi buscada em vídeos, foi buscada na minha experiência de vida. E é direcionada na minha experiência de vida. Então, quando eu se propõe para levar informação, para dizer eu tô aqui porque eu quero mostrar algo bom para vocês. Tem algo bom que eu possa te mostrar. E tem outras pessoas que também poderiam fazer isso, mas às vezes pelo medo ela não faz. O que mais te motiva para poder fazer esse trabalho que você faz atualmente? Meus filhos. Acreditar, quando você fala em motivação, você tem que acreditar em algo. Eu estou fazendo isso por quê? E para quê? Então, eu falo que quando eu olho o Yuki, o Daniel, e também eu tenho ao do meu lado uma pessoa que acredita em mim, que é o meu marido. É muito bom quando você tem alguém que acredita em você. E aí você cria motivação para fazer sempre algo melhor por você e para quem está com você. E para quem espera algo de você. Quando você fala motivação, as pessoas buscam. Eu estou me motivando para emagrecer, por quê? Eu estou me motivando para aprender uma língua nova, por quê? Porque a gente pode melhorar todos os dias. Só que a gente precisa ter realmente uma motivação de querer. Sim. E vai ter pessoas que vai te impulsionar para isso. Então eu falo que os meus filhos são minha maior motivação. E eu também, porque eu falo uma coisa. Quando eu ficar velhinha, quando eu morrer, eu vou falar assim, caramba, tal coisas que eu tinha vontade, eu fui lá e fiz. Fui com medo, mas eu fiz. E eles vão ter muito orgulho de dizer, poxa, a minha mãe foi lá e não existiu ali à toa, ela foi lá e ajudou mais pessoas.
Porque às vezes ele até questiona assim, mas por que você ajuda? Por que você faz isso? Eu falo assim, porque a gente pode. E vocês lá fora também podem. Então, quando fala em motivar, em querer ajudar outra pessoa, eu sei como foi dolorido receber um diagnóstico e não tem para onde correr. E hoje, quando eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas, e é tão pouco, Kendi, e esse pouco é muito para alguém, então a gente pode sim motivar alguém. Como você também pode motivar, às vezes, outras pessoas, que às vezes tem talento e tá ali, escondidinho. Então, que a gente tenha motivação por algo ou por alguém, sim, mas não deixar de fazer por medo ou por julgamento das pessoas. Ninguém sabe o que passa dentro do nosso coração. Então, aprender a acreditar mais na gente, para motivar e fazer as coisas sem medo. Muito obrigado, Jamile, por aceitar a entrevista. De verdade, tipo, eu mesmo aprendi muita coisa com você. Com certeza quem tá assistindo aí também, do outro lado da tela, aprendeu muita coisa. E muita gente que você tá ajudando também, né? Além de aprender, tá sendo ajudado. E, tipo, é uma coisa muito bonita que você tá fazendo, né? No Japão, acho que até pra quem vai vir pro Japão. É bom saber. E, bom, é isso então. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixa seu like, comenta e compartilha. E também, gente, na descrição vai ter a página dela. Para quem quer assistência para esse assunto, a página vai estar aqui na descrição. Aí manda o DM para ela, porque ela vai ajudar 100%, né? 100%. Sim. Eu peço para mandar no privado, porque cada caso é um caso diferente, cada criança tem um grau diferente. Como eu te falei, vou dar um exemplo de pessoas que estão vindo para cá, do Japão, que não tem, assim, conhecimento nenhum de como tirar a carteirinha e como proceder para as terapias. Então, a gente já faz esse acompanhamento do Brasil. Por que mandar inbox? Cada família tem um caso e um grau diferente. Então, para ajudar de uma melhor forma e direcionar, a gente faz algo individual. Fica mais fácil também para direcionar essas famílias. Então, eu que agradeço, né? O pessoal dá muito like, que ele está fazendo um trabalho lindo. E que não só na comunidade, como em muitos lugares e outros países, as pessoas se ajudem mais, né? E não esquece de pedir ajuda quando precisar, por favor, tá bom? A gente vai estar ajudando no que pode, e se a gente não souber ou não entender do caso, a gente direciona para profissionais que vai poder também estar ajudando da melhor forma, tá bom? Bom, para você que vai vir pro Japão ou já tá no Japão e quer alguma assistência para esse assunto, manda DM pra ela no Instagram, que eu vou deixar na descrição. E é isso, né? Muito obrigado, Jamile, por ter participado. Então, arigato. Tchau, tchau, gente. Jamile, muito obrigado por ter aceitado a entrevista. Com certeza você ajudou muita gente e eu também aprendi muita coisa sobre. Arigato. Bom, gente, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, comenta e compartilha. E tem vídeo toda quarta, tá, gente? Então ativa o sininho e tchau, tchau!